Abre a sua Bíblia em João 11. O tema da minha mensagem é 3 níveis da vida cristã. E uma coisa que eu aprendi com meu pastor, apóstolo Dalton, faz tempo que eu falo dele, né? Uma coisa que eu aprendi com ele estava em tudo o que ele podia estar. Né? Ele estava em tudo. Não interessa se era rede disso, rede daquilo, rede daquilo, aniversário. Você ia para o aniversário pensando que não estava para estudar, via outra coisa, ele estava lá. Então ele buscava comunhão com a igreja. Além de estar em todas as coisas que aconteciam na igreja, ele estava em comunhão. Amém? Então é um aprendizado que a gente precisa entender, que o pastor precisa ter prazer nessa comunhão, nessa entrega, nesse relacionamento. E esse é o nosso tema. Vamos estar de pé, conforme a primeira leitura. O tema da minha mensagem é 3 níveis da vida cristã, o triplé da fé. Primeiro nível, fé, foco e formação. Diga comigo, fé, foco e formação. Segundo nível, fidelidade, fome de Deus e fogo transformador. Diga, fidelidade, fome de Deus e fogo transformador. Aposto que tem mais, muito mais. Terceiro nível, unção de alto nível, fluir nos dons, fluir na unção de atração e fluir na plenitude do Espírito. Diga, fluir nos dons, fluir na unção de atração e fluir na plenitude do Espírito. Esse terceiro nível é para aqueles que nós vamos chamar de avivalista. É quando o homem entra no nível com Deus, que atrai tudo para si pelo poder de Deus, a multidão se multiplica, né? E eu estava orando a Deus sobre isso. Eu estou buscando essa unção aqui de alto nível, e Deus falou comigo outro dia que eu ainda estou na unção de baixo nível. Eu fiquei, pô, Deus, para aí, né? Os milagres estão acontecendo. Ele quase disse, você é muito fraquinho ainda. Aí eu falei, então me explica, como é que é isso? Aí ele disse assim, olha para a energia, a força do poste. Essa primeira fase que entra lá é 110, não é isso? 110, 127? 127, né? Quando alguém toca no 127, o que acontece? Dá uma pancada, né? Dá uma pancada e joga longe. Aí Deus falou, você está agindo nessa força que movimenta as coisas, que ilumina, que traz, faz as coisas funcionar, mas quem se aproxima muito já toma pancada e fica de longe. Aqueles que funcionam na unção de alto nível é como aquela força que está lá em cima, que alimenta toda uma região. Aquele que encosta lá é atraído e morre carbonizado. Sim ou não? É aquela força de atração que atrai tudo para si, que manifesta o poder de Deus. A mesma unção que traz cura, milagres e maravilhas é a unção que traz a multidão para receber. É a força de alto nível. A mesma unção que traz as multidões, opera a maravilha, ela gera recursos para fazer o que precisa ser feito. É quando a coisa entra numa escala de multiplicação e todo mundo começa a chegar de todo lado por causa daquilo que está acontecendo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Amém? Mas é uma unção de alto nível. E quem alcança essa unção de alto nível? Quem tem fome. Quem tem fome. Então, é fé e fome. Então, mesmo na fé, tem uma unção que ainda é pequena, mas conforme você vai mergulhando, você vai aumentando para a realização de mais coisas. Quem está entendendo? Então Deus está nos chamando ao crescimento. Então não basta ter fé, você precisa ter fome. Então tem culto na segunda, eu vou ter na terça, eu vou ter na quarta, eu vou ter na quinta, eu vou ter isso, ter aquilo, eu vou. O que eu estava falando é fome, mano. É fome. É busca, é intenso. E para quem busca, Deus dá. Fala para o teu irmão, o convite está feito. Aleluia. João capítulo 11. Vamos lá. Versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia,
povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então os irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está doente. Mas ouvi isso, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, e a irmã dela e Lázaro. Versículo 20. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso? O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava gerando fé nela e dando foco. Gerando o quê? Fé e dando foco. Diga para o teu irmão: é a palavra que te gera fé e é a palavra que te dá fé. Olha como ela estava sem foco. Ela disse assim, para onde? 27. Respondeu Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E saiu fora. Dito isto, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular, disse-lhe: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria a consolavam. Vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-lo chorando, e também os judeus que acompanharam, Jesus comoveu-se profundamente do espírito e, abalado, perguntou-lhe: onde o puseste? Responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Amém? Poder sentar. Daqui a pouco nós vamos voltar a essas escrituras aqui. Eu estou lendo para você algo que mostra fé, foco e formação. Diga: fé, foco e formação. Jesus tinha relacionamento com essa família. Vou te mostrar em outra passagem desse relacionamento. Abra aí em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, só para eu trazer o fechamento aqui dessa ideia. Perdoa, Lucas 10. Prosseguindo a viagem, Jesus entrou no povoado. Uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço, e dize-lhe que me ajude? E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada por muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você vê que eu sei conversar com o evangelista Alessandro, ele já trouxe uma palavra falando sobre trabalho e falando sobre busca de Deus, sim ou não? E a gente está indo nessa mesma direção. Então, Jesus já tinha relacionamento com eles. Lemos lá, Maria era aquela que já tinha colocado, lançado perfume sobre a sua cabeça e sobre os seus pés, enxugou com os seus cabelos. Havia um relacionamento com Jesus e aquela família com Jesus. Havia uma entrega, havia fé, havia relacionamento. Mas escute, mesmo na fé, mesmo no relacionamento,
nós não somos livres de que doenças cheguem na nossa casa e de que fatalidades aconteçam. Você está entendendo? Porque nós estamos nessa vida e somos passíveis dessas coisas acontecerem. Mas por meio da fé, nós também podemos viver milagres extraordinários que outros não vivem. Amém? Milagres extraordinários que outros não vivem, por causa do relacionamento e da busca com Deus. Quando Lázaro adoeceu, elas mandaram um recado, falaram com Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente e muito perigoso. Ele disse: ok, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Você está ligado? Tudo que Jesus falar, anote, porque Ele não libera a palavra vazia. Tudo que a palavra de Deus prometer, anote, porque ela não diz nada por dizer, e Ele sustenta a palavra da sua boca. Se Ele disse que aquela enfermidade não era para a morte, não era para a morte. Apóstolo, Lázaro morreu, sim, mas Lázaro, porque Ele disse essa enfermidade é para a glória de Deus, mas Lázaro morreu. O problema é que eu vejo a morte como morte, Jesus vê a morte como sono. Quem aqui já morreu? Toda noite você dorme e pela manhã você ressuscita. O sono anuncia a morte. Você está ali dormindo, você está o quê? No dia seguinte você acorda, né? Então, para Jesus, a morte é sono. Ele diz assim: Lázaro, levanta. Lázaro, levanta. Só que a linguagem dele é um pouco mais alta. Quem está interessado em alcançar a linguagem de Jesus? Só que a linguagem dele é um pouco mais alta. A gente precisa alcançar a linguagem dele. A nossa fé precisa ir lá em cima. E aí, depois de vários dias, ele chegou, ele foi até lá, ele sabia que Lázaro já havia morrido. Aí Marta sai correndo na frente e vai ao encontro dele. Vai ao encontro dele e se dobra e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu marido, meu irmão não teria morrido. Agora preste atenção nisso, irmãos. Quem era Marta? Marta era aquela que, quando Jesus entrou na casa dela e começou a ensinar, ela não parou de trabalhar. Marta era aquela que continuou ocupada com muitos afazeres. E a sua irmã Maria, que se sentou para ouvir Jesus, dando prioridade a Ele, buscando em primeiro lugar a Ele e dando prioridade a Ele, ela ainda achou ruim. Olha aí, Marta aí está sentada aí sem fazer nada, e eu estou aqui trabalhando. Ela diz: sem fazer nada. E eu estou aqui, manda ela vir. Aí ele: não, Marta. Maria, ela encontrou a melhor parte. Não era o que Marta estava fazendo era errado, mas a melhor parte é estar aos pés de Jesus e aprendendo com Ele. Marta estava deixando de gozar da presença dele e de receber revelações dele, porque estava muito ocupada. E ele disse: isso não será tirado. Agora, olha como a emoção do homem trabalha. Quando soube que Jesus estava lá, quem foi a primeira a correr na frente? Marta. Sabe por quê? Porque a gente acha que Jesus está ali para a gente, quando a gente pode justificar que estamos fazendo qualquer outra coisa e por isso não estamos ali para Ele. A gente acha que Jesus é a nossa prioridade quando nós não fazemos dele a nossa prioridade. Quem está entendendo? Jesus vai ser, nós vamos ser a prioridade de Jesus quando aprendemos a fazer dele a nossa prioridade. Existe algo a mais da fé, que é o foco. Em que você está focando?
Quem que vai te dar o seu pão de cada dia? Quem que vai sustentar a sua família? É o seu trabalho? É a força do seu braço? Ou a oração que você fez pedindo para Deus te ajudar? Ou é o mover de Deus pedindo para Deus abrir porta? Quem está entendendo? É o Senhor que vai fazer. Então, onde está a sua fé e onde está o seu foco? O diabo trabalha o tempo todo para nos desfocar de onde está a nossa fonte, de onde vem a nossa bênção, de onde vem o resultado, e tentando nos fazer voltar num tempo que a gente não tinha ninguém, não tinha Jesus e achava que tudo era feito por nós. Muitos crentes caem nessa cilada facilmente. Alguém de misericórdia? Porque Jesus diz que aos seus amados que esperam nele, ele dá enquanto dorme. Obrigado, pastor. Ele dá descanso, gente. Então veja, Marta foi a primeira a correr quando a necessidade bateu. Tem alguma coisa errada com isso? Não tem. Mas isso revela que estava faltando algo nela, que quando foi dado, ela não estava lá para receber. Alô? Isso demonstra que algo ficou faltando nela. Ela correu lá, a leitura é autoexplicativa, e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verdade. Mas agora pensei que o Senhor pode fazer. Verdade. Ela tinha fé. Aí Jesus olha para ela e diz: Marta, não tenha medo, seu irmão vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Ela disse o que Jesus está falando? Estava faltando alguma coisa para ela, sim ou não? Estava faltando entendimento para ela, sim ou não? E quando foi que ela perdeu? Quando estava ocupada com muitas outras coisas. Fala para o teu irmão: acho que o Senhor já está falando contigo hoje. Quando justificou que não podia estar aos pés dele, quando justificou que não podia estar lá, tinha outras coisas, faltou alguma coisa. A Jesus, querendo injetar a fé dela e dar foco para ela, disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Por quê? Porque terá a vida eterna. Aleluia! Mas, Marta, eu estou vindo aqui para resolver a morte agora. Essa aí vai vir depois. Você crê, Marta? Eu creio que vai haver, eu creio. Olha. Irmão, quando a gente ora por cura e nem pergunta o outro se ficou bom, é porque a gente não está crendo na nossa oração. Eu estou botando dentro da ferida mesmo. Quando a gente ora por cura e diz assim: Deus sabe, vai lá, e nem olha para perguntar, é porque a gente não acreditou na oração que a gente acabou de fazer, não acreditou no resultado da oração que acabamos de fazer. É por isso que você me vê orar e perguntar: e aí, faz o que não podia, não deu certo não? Ah, vou orar de novo. Falar nisso, cadê os caroços? Quantos por cento sumiu? Você crê que você vai voltar para casa sem eles hoje? Então não creia. Escute, é Ele que faz. Então a nossa fé, ela é demonstrada quando nós falamos, fazemos e vamos comprovar. Por quê? Porque estamos crendo naquilo que Ele disse. Nós insistimos. Sim ou não? Nós insistimos. É como se a gente estivesse dizendo: diabo, você é mentiroso, o Senhor já falou, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. Se tiver uma insistência na resistência, Ele vai dar os caminhos, mas que vai acontecer, vai. Amém?
Vai acontecer? Vai. Então, Marta estava ali faltando alguma coisa, e Jesus continuou. Aí ela volta, vai chamar Maria, Maria vem cá. E quando chega aos pés de Jesus, disse a mesma coisa que ela disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, lemos aqui que Jesus se agita no espírito, diz aonde colocaram ela, e Jesus chorou. Jesus fez acepção de pessoas aqui no verão. Sim ou não? Maria era aquela que buscava intimidade. Maria é aquela que tinha fome. Alô? Maria é aquela que tinha fome, que gastava tempo na presença, que tinha um relacionamento além, que tinha uma comunhão além. E quando Jesus a viu chorar, aquele que tem intimidade, aquele que tem fome, ele se movimenta para trazer resposta, ele se movimenta para trazer solução, ele se movimenta para trazer direção. Por quê? Por causa do tempo gasto na sua presença. A diferença de Maria e de Marta é que Maria tinha fé, que Marta tinha fé, Maria tinha foco e tinha fome. E isso era demonstrada gastando tempo na presença dele, aproveitando as oportunidades. Nós temos novo convertido aqui, irmãos, que nem se batizou ainda, que entra 3, 4 vezes por dia na oração de 3 em 3 horas. Nós temos líderes aqui que não entra, e quando entra é 1 ou 2 vezes por semana. Qual é a diferença? Foco e fome. Quem você acha que quando vai orar, Deus vai tratar diferente? Quem tem foco nele e quem tem fome dele. Quem está entendendo? Essa é a diferença de Marta para Maria aqui. A fome, o foco. Por quê? Porque as responsabilidades são as mesmas. Por quê? Porque o dia tem 24 horas para os mesmos. Por quê? Porque as batalhas a serem enfrentadas muitas vezes é a mesma, mas a fonte é diferente, a fé é diferente, o foco é diferente. E diante de Jesus, quem tem mais fome, quem tem mais foco, tem mais resposta imediata. Ele diz: aquele que me busca, me acha, e encontrará o meu favor. Então eu estou motivando você a colocar seu foco nele, não na força do seu braço, não na sua inteligência. Coloca o seu foco nele, faz dele a sua prioridade, faz dele o primeiro lugar, coloca ele em primeiro lugar, e as demais coisas ali serão acrescentadas. Não se deixe enganar pelaquela coisa: se eu não fizer não vai ser feito, se eu não fizer não vai acontecer. Isso é meia verdade. Mas do jeito que você é dono do seu nariz e da sua casa, e você diz: se eu não fizer não está pronto, se eu não fizer não tem, se eu não fizer não tem feito. Jesus diz assim: sem mim nada podeis fazer. Se você pode bater no peito e dizer: se na minha casa, se eu não fizer, não acontece nada, Jesus pode bater no peito e falar: se eu não fizer, o que você fizer não vale de nada. Você fica com quem? Você fica com ele? Alô? Você fica com você ou fica com ele? Você está entendendo, irmão? Quem te dá força, quem te dá vigor, quem te dá condição, quem te abre porta, quem te capacita é Ele. É Ele que te capacita, é Ele que te dá força. E aí Ele se move. Ele não tem que ensinar nada para Maria, porque ela não precisava de ensino, ela só precisava de resposta, e a resposta viria, aleluia, porque ela tinha intimidade, tinha comunhão. Quando eu insisto na oração da cura, quando eu insisto na oração do milagre,
é que eu sei o que eu carrego, é que eu sei o que Ele fala comigo, é o que eu sei o que Ele me mandou fazer, eu sei, então eu sei que eu estou fazendo o que Ele disse para fazer, eu sei o que eu carrego. É o que Pedro diz lá em Atos capítulo 3, eu não... me dá um dinheiro, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aleluia, aquele que tem fome de Deus, aquele que anda na fidelidade de Deus, aquele que carrega o fogo de Deus, sabe o que carrega e por isso insiste e Deus responde. E é isso que você tem visto aqui, sim ou não? É isso que você tem visto aqui. E o Senhor está dizendo isso para aparecer, não é isso? Eu estou dizendo isso para te formar. Eu estou dizendo isso para motivar sua fé. Eu estou dizendo isso para mostrar a você o que precisa ser feito por você para alcançar o que você está vendo. Eu estou dizendo isso para dizer para você, isso não é uma prioridade minha, exclusividade minha, isso é uma busca, é uma entrega para todos os filhos, mas é o que busca que acha. É o que bate a porta, que a porta se abre. Então é aquele que mais busca, é aquele que mais bate, é aquele que mais pede, é aquele que mais recebe. A unção de Deus é uma conquista. Alô? Você precisa entender que ela é uma prioridade para você. Ela não vai ser entregue para você completamente sem que você tenha demonstrado fome e sede. Quem está entendendo? Demonstrado a importância que ela tem para você. Quando você começa a demonstrar, Ele vai te dando as gotinhas. E aí você começa a gostar, Ele diz assim: vem que tem mais. Vem que tem mais. Olha a opção de alto nível. Vem que tem mais. Amém? Através da oração, pelo menos 2 horas por dia, através da leitura da palavra, através da comunhão que você se separa para Ele, é quando você entra em uma oração e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, e Ele fica: vamos lá, meu filho, vamos lá, meu filho, vamos lá, meu filho, vamos lá, vamos lá, eu cheguei, estou contigo, vamos lá. Irmão, quando eu olho alguém doente, sentindo dor, meu irmão, eu bato no peito e falo: Senhor, podemos trabalhar? Vamos funcionar aqui? Pode ser? Diga para o teu irmão: quem tem fome sabe o que carrega. Quem sabe o que carrega, que tem fogo, coloque em prática. Deus te chamou para isso. Diga para Ele: mostra a tua fome, que Ele vai te dar fome. Escute, posso continuar? Capítulo, versículo 27. Vamos lá, de João, versículo 33. Ao vê-la chorando, e também os judeus que o acompanhavam, Jesus comoveu-se. João 10, João 11, João 11, 33, falando da ressurreição de Lázaro. Ao vê-la chorando, que é Marta, que é Maria, e também os judeus que acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado. Olha só como ele ficou. Perguntou-lhe: onde puseste? Respondeu-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Os questionamentos continuam. Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, quem? Irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Quem era a pedra? Marta. Por quê? Porque não tinha foco.
não tinha a formação que o milagre do Senhor acontece na vida daquele que busca e aquele que pede, recebe. Ele já tinha dito para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E de novo ela entra na frente e ele diz: Marta, Marta, eu não disse a você, se você crer, você verá a glória de Deus, Marta? Eu não disse. E aí ela ficou quieta. Irmãos, o Senhor quer mudar a história de muita gente, muitas famílias aqui, que está parando a velocidade, a busca, quando as coisas ficam mais tranquilas. Quando a vida fica mais tranquila, celebre e busque mais, mostre fome. Não espera a dificuldade bater na porta para você voltar a buscar, não. Não espera a dificuldade bater na porta para você voltar a orar, não, voltar a jejuar, não. Porque quando você para de buscar, você abre brecha para o inimigo entrar. Mostra fome, mostra sede, mostra desejo de estar na presença dele, e aí a sua vida vai entrar no crescente. A sua vida vai entrar no crescente, você vai entrar em áreas de conquistas, de respostas imediatas. Quem está entendendo? De respostas imediatas. Coisas que vão começar a acontecer porque você está lá em oração, porque você está lá na presença, porque você está lá na adoração. Quando você simplesmente para e dá foco em outra coisa, você perde aquele movimento, você perde a palavra revelada, você perde a palavra de direção, alô? Que o Senhor preparou para você. Está aqui de novo. Na hora de acontecer o milagre que ela estava chorando, ela entrou na frente. Entrou na frente. Uma fé fraca, inacabada. Ela não acreditava realmente que Jesus era aquele. É claro que esse era o segundo milagre de ressurreição que Jesus fez, mas mostra que ainda estava faltando. Meu irmão, a minha oração é que Deus dê uma fé, aleluia, poderosa a você, que te faça andar de fidelidade em fidelidade, que te dê o fogo da presença dEle, que te dê fome dEle, para que você busque a face dEle e o encontre, aleluia, e que você veja a resposta dEle imediata na tua direção, porque é assim que Ele faz. Tudo que você precisa é crer que a palavra dele é verdadeira e que ele está com você, e ele cuida de você, e ele ouve a sua oração e ele te abençoa. É ele que te ajuda na sua fraqueza, é ele que te fortalece. A comunhão e a oração atrai o poder miraculoso do Senhor na tua direção. Aleluia, a comunhão e a oração, aleluia, traz cura interior, traz cura da alma. Na hora que você é confrontado e você fica chateado e sai, só perde o que Deus quer construir em você. Você precisa ficar, porque se Ele está te confrontando, é porque Ele está tirando o que está impedindo dele dar a você aquilo que você está pedindo a Ele, aquilo que você quer dele. Ele não coloca vinho novo em odre velho. Então Ele traz um novo odre para poder sustentar o novo vinho, para sustentar o novo vinho que Ele tem. O meu papel aqui é levar você a ter uma fé adulta, uma fé que venha carregar o fogo, e que você tenha fome de Deus, a fim de que o Senhor esteja com você, assim como está comigo, a fim de que o Senhor conduza você e você veja Deus operando, ora com a mão invisível dele guiando as coisas, ora com poder sobrenatural. Amém? Com poder sobrenatural sobre a sua vida. Mas ele precisa encontrar em você uma fé que acredita que ele tudo pode fazer. E não adianta dar uma resposta genérica. Você precisa dar uma resposta direta. Eu creio que o Senhor pode. E quando ele encontra essa fé, o milagre acontece. Então Jesus aqui dá fé, ensina foco, dá formação
E ele honra a fidelidade. Ele honra o quê? Ele honra a fidelidade. Catuca teu irmão, fala: o Senhor honra a fidelidade. Aleluia, não tenha medo. Versículo 41. Aleluia. Diz assim: então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. Segura aí. Você está percebendo que Jesus está trabalhando na fé das pessoas ali? Você está percebendo que tem vários porquês que ele ia fazer o que estava por fazer, mas um desses porquês é para que a fé daqueles que estivessem vendo aquele milagre crescesse. Você está entendendo por que Deus está fazendo um milagre aqui? Fala para o teu irmão: é por causa de você, para que a sua fé cresça, para que você tenha foco, para que você tenha fome, para que Deus possa usar você no mesmo nível. É para que a sua fé cresça, para que você tenha foco, para que você tenha fome, para que Deus possa usar no mesmo nível. A Bíblia diz: se não vi sinais de prodígios, de maneira nenhuma creriam. Então, quando você cresce na fé, vendo sinais, a sua fé cresce em outro nível, sim ou não? A sua fé aumenta. E se você entende qual é o caminho para alcançar aqueles milagres e persegue o mesmo caminho, você vai realizar as mesmas obras. Quem está entendendo que eu estou convidando você para pular enfermo? Quem está entendendo que eu estou convidando você para pastorear? Quem está entendendo que eu estou convidando você para ver milagres na sua casa, na sua família, na sua necessidade? Aleluia, porque tudo é possível que crê. Dá um teco de palmas aí. Aleluia. Isso não é de discípulos que se tornam líderes, amém? Aleluia. Você me ajuda, não é no meu pé dizendo faz isso, faz isso, faz isso. Você me ajuda aprendendo comigo, fazendo do meu lado e depois fazendo, de propósito, está feito. Yes. Você me ajuda crescendo, me ajuda multiplicando o que está vendo eu fazer. É aquilo que Paulo diz: Timóteo, o que você viu em mim, que você viu em mim, que você ouviu de mim e aprendeu comigo, pratique, ensine a outros homens fiéis para que façam o mesmo. Então tudo que você está vendo, tudo que você está ouvindo, em nome de Jesus, pratique. Em nome de Jesus, ensine a outros. Em nome de Jesus, multiplique. Aleluia, porque o Deus que me chamou é o Deus que chamou você. Se Deus fez e está fazendo isso comigo, irmão, Ele faz com qualquer um. O mais difícil daqui sou eu. Quem deu mais trabalho para Ele foi eu. Então você é fichinha. Ele vai usar a tua vida. Amém. Não, amém. Ele vai usar a tua vida. E o caminho é esse. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, assim falei, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu com os pés e as mãos atadas com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Quantas vezes ele falou para Lázaro sair para fora? Ô Jesus, dá essa opção aí. Fala só uma vez só. Orar 2, 3 vezes. Não tem problema não, mas talvez só, né? Escute, Jesus estava formando discípulos. Jesus estava atendendo a oração de Marta
dando foco na fé dela, atendendo a comunhão, o relacionamento de Maria, honrando a busca dela, trazendo vida na morte que estava dentro da casa dela e discipulando os seus 12 para que fosse e fizesse o mesmo. Você está entendendo? No meio da mesma multidão, quantos focos estava sendo dado ali? Aqui, assim como está acontecendo aqui. Nessa palavra, quantos focos estão sendo enviados aqui? Enquanto eu estou falando de uma resposta dentro de casa, tem uma resposta dentro do casamento, tem uma resposta na empresa, tem uma resposta ministerial, tem uma ressurreição para acontecer. Aleluia, tem uma busca que Deus quer mais de você, tem um tempo maior de jejum, de oração, aleluia, para essa resposta chegar. Tem algumas construção que na tua mente que você deixou passar, que você não está entendendo o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, e Ele está dizendo: vem, eu quero te ensinar, eu sou a ressurreição da minha vida, creia nisso, eu posso tudo. E você sem mim nada pode. O bem mais precioso da tua vida é Jesus. O bem mais precioso que você tem, que eu tenho, é Cristo. Eu aprendo com esta palavra aqui que o Senhor gerou formação, gerou fidelidade, gerou fome dele e gerou fogo transformador. Quando nós chegamos aos discípulos lá na frente em Atos, nós vemos os discípulos se movendo debaixo daquela formação que receberam. Em Atos capítulo 2, no início, eles ficaram esperando o derramado do Espírito Santo. Naquele derramado do Espírito Santo que veio, Pedro tomando a palavra, Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre 120. Pedro tomando a palavra, explicou o que estava acontecendo, e aquela unção sobrenatural que desceu, trouxe a multidão em volta dele. 3.000 se converteram naquele dia. Aqueles 3.000 se converteram naquele dia, se batizaram naquele dia. E a Bíblia diz, a partir do versículo 37, que toda a multidão dos que criam estavam juntos, tinha tudo em comum. Eles perseveravam na oração, eles perseveravam no ensino, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão. Ninguém tinha falta de nada. Aleluia! Milagres eram operados pela mão dos apóstolos, e Deus acrescentava a cada dia aqueles que iam de crer. O que nós vemos? Nós vemos uma crescente de busca, de fome, de entrega, e vemos uma crescente de milagre, de libertação, de transformação, de maravilhas de Deus acontecendo. Como nós veremos coisas maiores enquanto Ele vê mais busca nossa, quando Ele vê mais fome nossa. Enquanto acharmos que nós podemos resolver com o nosso braço, não abrimos mão daquilo que achamos, Ele deixa até o momento que Ele vai puxar. Até o momento que Ele vai puxar, porque a obra dele com cada um, né, é diferente. Ele puxou Marta ali, puxou ou não puxou? Puxou Marta, na necessidade dela puxou. Não espere chegar a sua necessidade para Ele te lançar para cima. Tenha fome dele hoje. Mostre fome por ele hoje, porque ele tem resposta em direção para você. Então comece a encerrar para orar junto e adorar você. O que nós vemos aqui nesta família que tinha comunhão e relacionamento com Deus, que nós não estamos livres de dificuldade chegar na nossa casa, de batalha chegar na nossa casa. Até porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus segundo o seu propósito. O nosso caráter, a nossa vida espiritual, o nosso ministério, ele não é formado só de alegrias e de sorriso, mas ele é formado de lágrimas, de dificuldades e de perdas também. Porque mostra onde está o nosso coração, porque mostra realmente o que achamos importante para nós, porque revela aonde nós queremos chegar, aonde nós estamos dispostos a chegar. E a maioria das vezes é a adversidade que fala mais de mim do que as minhas vitórias. É a adversidade que
fala mais de você do que as suas vitórias. É como você reage na adversidade que revela verdadeiramente onde está o seu coração. Que revela verdadeiramente onde está seu coração. Qual é o tipo de visão que você tem de Deus? Um filho que é mimado, que está só disposto a ter o que quer, na hora que quer, quando não tem a resposta que quer, vira as costas, bate o pé e sai reclamando. Um filho que entende as batalhas da vida e que o não e o sim e o agora não do pai é tão importante quanto o sim, o agora não e o não. Ele continua na posição dizendo: Senhor, estou à sua disposição, porque eu creio em ti. Tu sabes o tempo e tu sabes o modo de todas as coisas. A maior prova que eu já passei foi ter perdido meu filho com 8 anos e 27 dias, 8 meses e 27 dias, que nasceu com síndrome de Down e nasceu com um problema cardíaco. E nesse período do nascimento dele até a partida dele, foi o período que eu vivi milagres como eu estou vivendo aqui hoje. E eu voltava com ele enfermo para casa. Porque o propósito de Deus para a vida dele foi os 8 meses e 27 dias. Um dia eu vou me encontrar com ele. Um dia eu vou estar lá. Eu agradeço a Deus por cada dia que me presenteou com a presença dele, do Eliel. E eu mantive meu coração no Senhor. Não desviei um dia. E continuei na presença do Senhor. Nossa família passou por outra luta. Em 2010, aquela chuvarada derrubou ali a casa da minha mãe, da minha irmã. Naquele dia ela não veio para casa, Lúcia, né? Cheguei. Chegou em casa ainda? Cheguei. Chegou de manhã? Não, à noite já, quase noite já. Já tinha acontecido já? Já tinha acontecido já. Os bombeiros ainda estavam lá tirando das meninas. Lúcia chegou depois, a pastora Lúcia Jussiara ficou lá. E a casa, nós perdemos 3 casas e 4 membros da nossa família numa noite por dia. Cada um de nós enfrentamos uma batalha. Minha irmã tinha 43 anos. A minha filha mais velha tinha 17. A outra, 17 pessoas, a outra tinha 15 e a outra tinha 9. Josimar foi lá na minha casa naquele dia, 6 horas da manhã. Chegou lá correndo. A gente voltou correndo. Não dava para passar carro. E a gente começou o bombeiro lá cavando. E eu estava no meio daquele barro sem força. Já tinha corrido de Maria Paula para cá. Eu fui para cima da metade da lajezinha que ainda estava de pé e intercedendo. E o pessoal lembra do João até hoje: eu gosto de intercedendo, vamos continuar, porque estava chovendo com medo de mais desabamento. E pegou o corpo da mais velha, da Bianca. E alguém disse assim: ela ainda está respirando. Talvez essa frase que não era verdadeira. Quando ele disse isso, eu estava lá em cima, ela estava saindo, indo sendo levada, né? Deus falou comigo: prega. A rua estava cheia, o viaduto cheio, uma multidão. E Deus falou comigo: prega. E eu comecei a pregar. Quanto lembram disso? Palavra de salvação. Quando achamos o segundo grupo, Deus disse: prega de novo. E eu preguei de novo. Você tem noção do que é isso?
Deus forja a ferramenta para o seu propósito. É em momentos assim que se revela o que está em nosso, o que nós estamos dispostos a fazer. Quando eu lembro dessa cena, nunca mais tinha falado sobre isso, já tenho 16 anos. Quando eu lembro dessa cena, eu diz assim, eu estava sendo treinado no fogo. Acho que o treinamento do meu chamado foi aquele. Se eu não prestasse, ele tinha sido jogado. Mas eu estava sendo treinado para aquilo que ainda está por mim. Quem está entendendo? Não é? E essa é a causa de eu estar na posição que eu estou hoje. Pela forma que eu passei pela adversidade. Apóstolo, o senhor falou de ressurreição. Sim. O propósito de Deus com Lázaro foi ressuscitar. O propósito nosso foi moldar o nosso coração nas perdas. Foi moldar nosso coração na adversidade. E nos fazer manter de pé para poder dizer para quem nos viu e para quem nos conhece, dizer: se o Senhor segurou a minha vida, Ele segura a sua também. Se o Senhor nos consolou, Ele consolou você também. Se o Senhor nos segurou, queria que os músicos subissem aqui. Escute, quando eu prego, quando eu oro por cura e por milagre, eu estou dentro daquilo que Ele mandou fazer. O meu comprometimento é na obediência dEle. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O meu comprometimento é com a ordem dEle. Cura os enfermos, limpa os leprosos e ressuscita os mortos. Eu não tenho, preste atenção nisso, eu não tenho poder no resultado, eu creio no resultado. O poder do resultado pertence a Ele. Ele que sempre cumpre a sua palavra, que a sua palavra nunca volta vazia, que Ele sempre realiza, mas o poder é dele. Se Ele não fizer, eu oro de novo. Se Ele não fizer, eu oro de novo. Acabou. Porque o meu papel é acreditar que através da minha oração Ele vai fazer. Ele que é Deus, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Ele sabe porque Ele não vai fazer. E aí depois eu pego o terceiro e oro de novo. E se não curar, eu oro pelo quarto. E oro pelo quinto. Por quê? Porque não é por causa daquele 2, 3, 4 que não curou, que eu vou esquecer que Ele já curou 100 antes e vai curar os milhares depois. Não é por causa de um resultado negativo que vai abalar a minha fé, a minha confiança, a minha obediência. Quem está entendendo? Por quê? Porque a minha fé já mudou. Eu estou na fase da fidelidade. Eu estou na fase da fome. Aleluia, eu estou na fase da entrega. Aleluia, o tempo de uma fé de garoto já passou há muito tempo. As minhas perdas, as minhas conquistas, as minhas vitórias, aleluia, já demonstrou uma fé crescente. Eu não vou voltar atrás. Eu não vou voltar atrás. Ah, o caroço não subiu. Não subiu agora, vai subir daqui a pouco. Não subiu daqui a pouco, vai subir no outro dia. Não subiu dela, vai subir do outro. Quantos milagres ela já recebeu na hora aqui? Essa está demorando um pouco mais. Quem está entendendo o que eu estou falando de fé para você? Mas colocando de pé. Eu não sei qual é a batalha que você está trazendo na sua casa, mas o teor dessa mensagem aqui é para que você creia. Se você crer, você verá. Se você crer, você verá. Se você crer, você verá. Ele disse: Marta, eu não disse a você que eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aleluia. Aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Busque, meu irmão, em primeiro lugar o reino de Deus. Não é porque uma coisa é boa que você vai colocar na frente da
Tudo aquilo que entra no lugar do Senhor é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar do Senhor é idolatria. Por isso Jesus vai dizer: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E tem pessoas emocionais que ficam se perguntando: mas como é isso? Como é isso? Como é isso? Ei, ele não é pessoa, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Criador, ele é o Senhor. Não é uma coisa emocional, é algo espiritual. É algo espiritual, colocar em primeiro lugar. Você coloca quem você ama na mão dele, e agindo ele, ninguém pode impedir. O que está na mão dele não sai. Quando você coloca uma pessoa antes dele, você está colocando um alvo nas costas dela, e o diabo vai atacar para tocar em você. Aí vai dizer: não, mas sempre que eu vou fazer alguma coisa acontece isso, é claro, ele está em primeiro lugar. Virou um alvo. O diabo sabe que quando quer te paralisar, toca nisso. O diabo sabe que quando quer te tirar do lugar, toca nisso. Pega isso, coloca na mão dele e coloca ele em primeiro lugar. Quando o diabo vier, ele vai ter que passar por ele, não vai conseguir. Aleluia. Quando o diabo vir tocar no seu amado, vai encontrá-lo na mão de Deus, vai encontrá-lo em Cristo. Ele está em primeiro lugar e nunca mais você vai ser afetado. A minha oração é que você saia daqui entendendo que Deus quer te fazer crescer. Que você saia daqui entendendo que a fé, aleluia, a entrega, a fidelidade ao Senhor é o maior investimento de Deus para a sua vida pessoal, para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para o seu trabalho, para o seu emprego. Porque sem Ele você não pode fazer nada. Nele está a vida. A vida que você carrega está nele. Feche os seus olhos. Vamos falar com ele. Tem níveis de busca, tem níveis de fidelidade, tem níveis de fome, tem níveis de entrega. Então, quando você pensar na sua fé, pense em que nível a sua fé está. Em que nível a sua fé está. A tua fidelidade te dá estabilidade, mas a fome te dá profundidade. A fome te dá fogo. Fogo é poder, fogo é autoridade. Fogo é poder, fogo é autoridade. E Deus entrega para quem tem fome. A minha oração é que Deus levante uma geração de famílias aqui, de homens e mulheres apaixonados, que vão receber da autoridade de Deus para impactar, aleluia, o mundo com a sua presença.